Vamos lá, Trindade, ainda na política, o presidente Michel Temer disse ontem, durante o encontro com empresários em São Paulo, que pré-candidatos à presidência da República devem refletir mais sobre o país antes de proporem barbaridades na campanha eleitoral. Vamos lá, Caio, traz pra gente os detalhes dessa fala aí do presidente, pra gente bater essa bola com o Joel e com o Trindade também. Vamos lá, eu vou reportar o que aconteceu. Foi ontem no encontro com empresários aqui em São Paulo. O presidente Michel Temer falou que vê com bastante preocupação essa campanha eleitoral, porque ele, sem mencionar nomes, diz que leu num artigo que há pré-candidatos que defendem rever algumas medidas que foram implantadas no próprio governo de Michel Temer, como o teto de gastos e a reforma trabalhista. E aí ele citou essa intenção desse tal pré-candidato como uma barbaridade. E ele falou, olha, você não pode fazer um governo à base de barbaridade, tal. Você tem que dialogar com a sociedade e o Congresso. E aí ele saiu atacando várias coisas, entre elas algumas propostas econômicas, algumas políticas econômicas da ex-presidente Dilma Rousseff. Ele falou o seguinte: a minha medida política, minha política econômica, é radicalmente oposta ao da Dilma. Mas ele foi também vice-presidente da Dilma Rousseff desde 2010 até 2016. Então, por 6 anos ele estava ao lado dela. Ele faz uma comparação como se ele não conhecesse a Dilma Rousseff ou não pertencesse a essa mesma chapa. E ele também falou que no governo dele, os governantes, na verdade, os governantes que tentaram governar sem o Congresso não foram adiante. De novo, fazendo um ataque à Dilma Rousseff, mas o governo dele, a gente sabe que dialogou com o Congresso, fazendo aquela troca de favores quando ele queria, porque queria aprovar a reforma da Previdência. E então, para livrar a pele dele também, né? E para livrar de 2 denúncias. Ele fez esses 2 ataques e os ataques aos pré-candidatos sem mencionar nomes. Mas a gente sabe que o Lula e o Ciro Gomes são os que mencionam que reverteriam essas medidas aprovadas, como o teto dos gastos e também a reforma trabalhista. O Trindade, Joel, entre as coisas que o Caio apresentou pra gente aí, o Michel Temer falou do teto de gastos, da reforma trabalhista ali. O que vocês acham que deve ser mantido e o que deve ser dinamitado, tirado, né, pro próximo presidente ali, nas questões que o Michel Temer mexeu ali, politicamente, economicamente? Olha só, Edgar, o Temer deve ser dos presidentes mais impopulares da história, né? Mas eu confesso que no meu coração tem um cantinho ali que eu reservo para ele, viu? A reforma trabalhista, por exemplo. Os empresários estão dizendo que não foi o bastante, mas sem dúvida nenhuma ela trouxe ganhos de eficiência para o Brasil, diminuindo, por exemplo, a quantidade de litígios, né, de processos na justiça trabalhista, que totalmente frívolos que eram levados antes, né? Então isso eu acho que deve ser mantido. E a PEC do teto, o teto de gastos, que muita gente critica também, veja só, o Estado brasileiro se encontra sim numa situação muito crítica, numa situação emergencial em que precisa controlar os gastos. E a PEC e o teto de gastos foi um jeito emergencial de limitar o crescimento do gasto do Estado. Infelizmente, aquilo que poderia ter sido o grande trunfo do Temer, porque o teto de gastos é uma promessa, né? Uma promessa que o Estado não vai aumentar muito os gastos. Mas falta ver onde é que ele vai cortar. E onde é que ele ia cortar? Era na Previdência, uma reforma necessária. Essa, infelizmente, ele não fez. Vai caber ao próximo fazê-la. Trindade. Olha, tudo indica, Edgar, que a primeira ação do futuro presidente da República será no Congresso, exatamente sobre reformas, né? Mudar alguns pontos e talvez recuar nessa história do limite de gastos. Nem o governante gosta de limitar os seus próprios gastos. Eu queria dizer aqui que, olha, acabou, viu? Faltam dias, pouco mais ali de 2 meses para o início da transição. O presidente Michel Temer já determinou ali a conexão de dados, um resumo do governo para o futuro presidente da República para fazer ali a transição. Projetos em andamentos, projetos do governo que não foram aplicados, alguns recursos que estão ali pendentes e tal, um balanço geral para o futuro presidente da República, seja ele qual for. Então, o governo já está envolvido nisso. Agora, imediatamente, e isto é uma novidade, o presidente Michel Temer determinou a abertura do governo para os candidatos. Isso, Edgar, é para evitar que o próximo presidente não chegue no Palácio do Planalto ali como um desentendido. Olha, não sabia que a situação estava assim. O governo, de uma forma inédita, abriu agora os dados para mostrar como está o país e por que eles estão brigando, ou seja,
cofre vazio e devendo no vermelho. Que presidente, hein? Olha que exemplo. Deixa eu só jogar uma linhazinha aqui pra gente fechar. O Joel, na visão liberal que traz aí, né, falou dessa questão da reforma trabalhista e tal, mas o outro lado que é crítico a essa visão, Trindade, fala aí de perdas, de conquistas, de direitos consolidados que, em tese, diminuiriam a distância entre as camadas da população. E aí dá pra citar algumas coisas como essa jornada intermitente, a questão das férias, a questão insalubre de grávidas, algumas questões relacionadas diretamente à condição humana e que enfraqueceriam, né, na verdade, a classe trabalhadora perante aos empregadores. Você divide essa ideia também ou você faz algumas ressalvas a essa reforma trabalhista no caso e nessa visão liberal que o Joel trouxe pra gente? O Joel tem razão, acompanhei essa votação e não havia quem não tivesse uma história de injustiça na justiça do trabalho. Vieram aqui vários empresários, um padeiro que foi condenado a pagar R$400 mil para o empregado, a padaria dele valia no máximo 300 mil, ele entregou a padaria. Vários casos, né? Então precisavam uma mudança, só que eu acho que a mudança foi muito rápida, sem debate e periférica. Foi muito periférica, não se chegou à reforma constitucional e precisava. E realmente reduziu esta cultura de litígio, né, na justiça trabalhista brasileira. Mas olha, Edgar, é preciso atualizar a legislação, tudo mudou. Quando a CLT foi aprovada, né, o Getúlio Vargas não imaginava que existiria o trabalho em casa, computadores, então tudo mudou. 7 horas da noite já não é mais noite, é o início ali do trabalho de algumas, então tudo mudou e é preciso mesmo atualizar. Eu acho, sem uma visão liberal muito exagerada, que é preciso aprofundar na reforma trabalhista, mas de uma maneira muito mais complexa, muito mais ampla. Valeu, Trindade. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para você aí em Brasília. Um abração. É isso. Muito bom dia. Bom dia a todos.